O seu filho está prestes a tomar uma das decisões mais importantes da vida dele. E existe uma chance muito real dele estar tomando essa decisão do jeito errado. E isso não é por falta de inteligência, não é por falta de esforço, mas porque ninguém ensinou a ele a diferença entre escolher e reagir. Fica comigo nos próximos minutos porque eu vou te mostrar aqui, literalmente, como mudar o trajeto de vida do seu filho ou da sua filha. E ainda vou te explicar por que tantos jovens chegam na faculdade com tudo certo no papel. E sabe o que acontece depois? Saem do primeiro semestre completamente perdidos, com notas baixas, reprovações. Pensa comigo por um segundo. Seu filho está no ensino médio. Em algum momento nos últimos meses, talvez na mesa do jantar, talvez um domingo à tarde, alguém perguntou para ele ou para ela: mas afinal, o que você vai fazer da vida? É aquela pergunta que parece arrebatadora. E provavelmente, como que ele ou ela respondeu? Alguma coisa. Ah, medicina, engenharia, direito, talvez algo ainda vago. Ai, não sei bem, estou pensando em design. Mas cá entre nós, você realmente acredita que ele ou ela sabe como escolher esse curso? Porque existe uma diferença enorme entre reação e escolha. Como funciona isso, Cris? A reação é o que ele responde para resolver a situação, para não decepcionar ou até para parecer que ele já tem algum rumo. Já a escolha é outra coisa. A escolha vem de dentro. E o problema é que, ao mesmo tempo que ele ou ela precisa tomar uma decisão, ele está sendo bombardeado de todos os lados. A escola tem algumas tendências, os amigos exercem uma pressão silenciosa. Afinal, pertencer ao grupo de quem já sabe o que quer tem um peso imenso nessa fase. A internet, por exemplo, mostra o sonho. Há o advogado bem-sucedido, o médico renomado, mas nunca mostra o caminho. Você já percebeu isso? Não mostra 10, 20 anos de trajetória até chegar a esse ponto. Bom, e a família como fica nisso tudo? Com o maior amor do mundo, às vezes, sem perceber, retira do filho ou da filha a autoridade sobre a própria escolha. Quando um pai ou uma mãe decide pelo filho, mesmo com o objetivo de facilitar essa decisão, sabe qual é a mensagem que chega para ele ou para ela? Eu decido para o seu bem. Você não tem capacidade para resolver isso sozinho agora. Eu sei, não era bem essa a intenção. Claro que não. Mas é essa mensagem que você está passando para o seu filho. Já pensou nisso? Imagina quando ele chega na faculdade, após ter reagido a pressões ao invés de ter escolhido com clareza o curso. O que acontece depois não é difícil de prever, não. Menos de 6 meses e já quer trocar de curso. Desmotivação, totalmente as notas caem, mas é por falta do quê? Não por falta de capacidade, mas por falta de alinhamento com quem realmente ele ou ela é. Eu já vi isso acontecer com diversas famílias. E o custo, acredite, não é só financeiro. De uma família que se mobilizou, que mudou de cidade e até de país, que investiu tudo num sonho que não era bem aquele. Mas agora, imagine o contrário. Imagine o seu filho ou a sua filha chegando na escolha do curso com um nível de clareza que a maioria dos jovens sequer tem. Sabendo como pensa, como aprende, quais são as suas habilidades que ele ou ela genuinamente tem e quais foram construídas apenas para agradar aos outros. Agora imagine ele ou ela entrando no primeiro ano com convicção, uma clareza que não balança na primeira crise, na primeira dificuldade, nem na primeira vez que ele vai sentir saudades de casa. Esse filho não apenas entra num curso, ele permanece. Sabe por quê? Porque ele cresce, porque ele amadurece. E você, como pai ou mãe, para de viver ansiedade
de não saber se ele está no lugar certo. Para de se perguntar, será que foi a decisão acertada? Por quê? Porque você sabe que foi. Isso é o que um processo de clareza real muda na vida de uma família. E é exatamente isso que existe agora para o seu filho ou para a sua filha. E eu não estou falando isso como teoria. Eu estou falando isso porque há mais de 8 anos, eu, Cris Lazotti, fundadora da Edu Portugal, junto com meu time, acompanhamos de perto mais de 3.500 estudantes que ingressaram em Portugal, cada um com uma história diferente, cada família com um cenário diferente. Isso é experiência. O que eu vou te contar agora não é a minha opinião, são padrões que se repetiram centenas de vezes diante dos nossos olhos. A armadilha do status. Eu vou contar para vocês a história da Júlia. A Júlia chegou até nós com uma certeza absoluta. Queria fazer medicina. Estudou conosco durante os exames nacionais e até veio para realizá-los no mês de junho. O que aconteceu? Ela não passou. Depois, no ano seguinte, ela tentou novamente sozinha. Não passou de novo. Ela tirou notas em algumas provas, sentou com os pais e decidiram juntos realizar o curso de farmácia, um curso na área de saúde, onde ela conseguiu aí então a aprovação. Nessa situação, o que aconteceu? A família toda se mobilizou, já vivendo em Portugal, eles investiram, acreditaram e a Júlia entrou para a faculdade. Começou a estudar e 6 meses depois, o que aconteceu? Entrega para os pais um boletim com notas sofridas, com algumas reprovações. Por quê? Porque farmácia não era para ela. O que aconteceu depois foi que os pais me chamaram e nós marcamos uma conversa então só com a filha. Eu conversei com ela por mais de 1 hora e ali ficou claro. Ela não tinha se apaixonado pela medicina em si. Ela tinha se apaixonado pelo status da medicina, pela imagem que ela via de amigos da família, do que ela via na internet, da parte bonita da profissão, mas sem nenhuma ideia da exigência real da caminhada até chegar lá. E é exatamente isso que acontece com muitos jovens. Eles enxergam o destino, o sonho, a ideia bonita da profissão, mas nunca ou raramente analisam a caminhada. E se enxergar na caminhada é tão importante quanto se enxergar na profissão, no destino. Então pensa aqui, quanto custa 3 anos de decisão equivocada? Eu não estou falando só financeiramente, eu estou falando fisicamente, emocionalmente, tanto para a Júlia quanto para a família inteira. Até porque ela se mostrou muito desacreditada de si mesma, de que ela não tinha valor, de que ela não ia conseguir. Agora, vamos ver uma outra história? Pensa no Lucas. O Lucas, desde o começo do ensino médio, lá no 1º ano, quando alguém perguntava o que ele queria, sabe qual era a resposta que ele dava? Era sempre a mesma. Eu quero fazer direito. Eu quero ser advogado na área de direito internacional. Mas isso não era no automático. Era uma convicção que se renovava, ano a ano. Sempre que tinha oportunidade de conversar com alguém da área, ele buscava essa pessoa, perguntava, visitava escritório de advocacia e ele foi até com a família visitar uma universidade aqui em Portugal que ele tanto sonhava. E isso ele fez faltando ainda 2 anos para terminar o ensino médio. Por quê? Por que ele fez tudo isso? Porque ele queria entender a realidade, não a versão romantizada da profissão. E o que a família fazia como apoio? Eles só diziam, nós apoiamos o que ele decidir. Isso é liberdade, isso é dar autonomia para o filho tomar a sua própria decisão. Isso é ter clareza. É a consistência de um alinhamento real entre quem ele é e onde que o Lucas queria chegar. É a diferença que a gente vê entre o Lucas e a Júlia.
Essa diferença não foi negligência, não foi dedicação, foi o processo. Então, qual é a diferença entre um jovem que chega na universidade com uma escolha clara e um outro jovem que chega com uma resposta que menciona uma reação àquela pergunta? E eu respondo para vocês, isso nada tem a ver com talento. Isso não é maturidade precoce, como algumas pessoas falam. Isso é um processo estruturado de autoconhecimento, que transforma o caos das influências externas em uma clareza interna. E é exatamente por isso, depois de anos acompanhando histórias como essas que eu contei para vocês, que nós criamos o Pré-Universitário Rota Europa. O nosso pré-universitário não é um cursinho, não é uma plataforma de vídeos, é um processo estruturado. A cada etapa, o seu filho ou a sua filha trilha um caminho de autoconhecimento real. Não respostas prontas que ele aceita, mas respostas que ele ou ela mesmo vão fazendo durante o processo. O processo tem 5 pilares, que eu vou explicar agora para vocês. Primeiro, como ele ou ela pensa. Segundo, como ele ou ela aprende. Terceiro, quem o influencia e de que forma, positiva ou negativa? Quarto, quais são as suas habilidades reais? E por último, quais caminhos de fato fazem sentido para ele ou para ela? Então agora vamos abordar cada um deles para ficar bem claro para vocês o que eu quero dizer com esses 5 pilares. Como ele pensa? Desde criança, ele ou ela ouviu que tal profissão dá status ou que é interessante, e essas ideias vão sendo colocadas no cérebro dele e ele imagina que essas palavras passam a ser dele, não necessariamente sendo. Aqui ele vai aprender a distinguir o que é de fato dele e do que é influência. Esse pensamento é dele ou é a repetição de outra pessoa? Segundo ponto, como ele ou ela aprende. Nenhum aluno aprende da mesma forma. Ele vai entender qual é o seu estilo de aprendizagem e usar esse autoconhecimento como ferramenta de sucesso dentro da universidade e até nos últimos anos do colégio. Quem o influencia e de que forma? Aqui ele vai entender quem mais o influencia, em quais decisões e se essas influências estão somando ou se estão subtraindo. Isso muda a qualidade de todas as decisões futuras. Aqui o objetivo não é menosprezar a opinião de pessoas que ele conheça ou que ele respeite. Ao contrário, é colocar uma luz sobre ela. Quais são as habilidades reais do seu filho ou da sua filha? Aqui não é o que ele acha que sabe fazer, tem uma diferença muito grande. Aqui é o que as pessoas, ao longo da vida dele ou dela, mais reconheceram nele. Então, essas são algumas pistas das mais honestas sobre onde ele vai se destacar, que pode ser uma soft skills ou pode até ser num curso em si. Isso é abordado durante todo o curso. Esses caminhos fazem sentido de fato para ele ou para ela. Com tudo o que ele descobriu sobre si mesmo até esse momento, ele vai explorar, ou ela, possibilidades mais alinhadas ao seu perfil. Não toda a lista de cursos, não é isso, mas caminhos que façam sentido real para o seu filho ou para a sua filha. O que eu quero falar para vocês é que esse processo do nosso pré-universitário, ele vai muito além de aulas e exercícios. E ele tem 3 elementos que tornam isso diferente de qualquer orientação vocacional que você já viu. Primeiro ponto, mentorias ao vivo, que acontecem durante todo o programa, comigo e também com uma psicóloga especialista. Porque esse momento de transição vem acompanhado do quê? Ansiedade, insegurança e pressão. Então ele ou ela precisa de um espaço para que ele possa processar isso tudo. Não como fraqueza, longe disso, mas como parte de um processo de amadurecimento. Nós precisamos entender esse sentimento e ele precisa saber como se acolher, como ter autocompaixão,
como lidar com essas fases que é comum aparecer durante toda a vida e não somente agora. Segundo ponto, encontros com profissionais reais das áreas de maior interesse do seu filho ou da sua filha. O objetivo desses encontros ao vivo com profissionais é para que ele veja não a versão glamourizada que aparece no Instagram, é para ele perceber a realidade da profissão. Qual é a caminhada até chegar naquela posição, naquele status, aonde é algo que está dentro dele, que ele gosta muito, que ele se identificou com aquilo. Porque é um jovem que entende a caminhada e ainda assim escolhe aquela carreira, esse jovem vai até o fim, ele está muito melhor preparado. Terceiro, o programa também responde se Portugal é de fato o destino escolhido, o destino certo para ele ou para ela. Porque, afinal de contas, estudar fora do país não é só uma decisão acadêmica, é uma decisão de vida. Nós sabemos disso. E é o que a maioria das famílias descobre somente depois que pega o avião. Mais de 8 anos, nós atendemos mais de 3.500 estudantes que passaram por algum dos nossos processos. Cada um com uma história, cada família com um contexto diferente. Nós já tivemos alunos, por exemplo, que tiveram diversas dificuldades de aprendizado, nós tivemos um aluno que teve um problema muito sério de saúde em família, nós tivemos famílias que estavam se mudando por uma questão de trabalho, enfim, muitas histórias por aqui. Mas o que eu quero te dizer é que tem um padrão que se repete nos alunos que chegam com clareza. São os alunos que ficam, são os alunos que constroem, que crescem. Eles se tornam um profissional diferenciado que o mercado vai buscar. Não um profissional que termina a faculdade sem saber o que fazer com o diploma. Eu vou contar para vocês agora o caso do Henrique, por exemplo. O Henrique chegou até nós com uma clareza já da área, mas não necessariamente do curso, porque afinal, uma coisa que é muito interessante, aqui em Portugal, alguns cursos são bastante diferentes dos cursos no Brasil. Mas enfim, ao longo do processo, o Henrique foi buscando informações conosco e foi ficando cada vez mais claro o curso que ele estaria com interesse naquele momento. Engenharia Física. Esse era o caminho dele. Não porque alguém disse, mas porque ele mesmo foi chegando a essa conclusão com as evidências do que ele queria e de quem ele era. E aí o que aconteceu? Ele entrou para esse curso numa excelente universidade aqui em Portugal e essa clareza era o que muitos dos colegas de classe dele não tinham. E ele agradeceu muito a Edu Portugal por ter apresentado esse caminho e esse curso. Mas no fundo, a decisão foi dele. Alguns desses casos que eu contei para vocês, eles não são casos isolados. Eles são resultado de um processo que funciona. E funciona porque parte de onde qualquer bom processo precisa partir. De quem o aluno realmente é. Das habilidades, por exemplo, que o aluno tem. E do que ele tem vontade, como que ele se enxerga, como que ele vê o seu propósito e o seu papel no mundo. É o que separa os alunos que chegam, dos que constroem e ficam, dos que voltam para o Brasil frustrados. Isso, para nós, fica muito claro qual é essa diferença. Sendo redundante, é a falta de clareza. Não é nota, não é habilidade técnica, é falta de clareza. Mas você pode estar pensando agora numa série de questões. Então, por exemplo, mas o meu filho já sabe o que quer. Ele não precisa desse pré-universitário. Pode ser. E se for verdade, o programa vai confirmar isso com evidências concretas. Ele entra no curso com uma base muito mais sólida do que a maioria. Mas, se for a resposta que ele dá para não lidar com a dúvida, o que acontece muito, como eu citei lá atrás, o programa também vai mostrar isso, quando ainda dá tempo de mudar a rota sem estragar o planejamento. Mas Cris, isso é só mais um teste vocacional. Testes vocacionais dizem o que você tende a ser baseado em respostas de ferramentas específicas. É assim que funciona um teste vocacional.
O pré-universitário Rota Europa é um processo diferente. Ele tem aulas de autoconhecimento, ele tem exercícios práticos, ele tem mentorias com psicóloga e encontros reais com profissionais das áreas. Além disso, tem um relatório estruturado. Logo, a diferença é entre receber uma resposta pronta e construir clareza, que é esse o objetivo do nosso pré-universitário Rota Europa. Você também pode pensar, mas ele ou ela deveria focar no vestibular, não nisso agora. O aluno que sabe para onde está indo, ele estuda diferente. Não sei se você já parou para pensar nisso. E tem um porquê. Porque a nota, ela passa a ser consequência da clareza, não o oposto. Investir primeiro em clareza e depois em aprovação é o caminho que funciona. O contrário, o que pode acontecer? Você aprova o aluno em qualquer curso para não perder tempo. E o que acontece depois? É aquele caminho da Júlia que eu contei. Vale a pena? Portugal é realmente a opção certa? Essa é exatamente uma das perguntas que o programa responde. Portugal pode ser o destino certo ou pode não ser, mas essa decisão precisa ser feita com base em quem o aluno ou a aluna é, não na moda, não no que os amigos estão dizendo. E isso, o nosso programa vai explicar muito em detalhes como que é o processo nas universidades, como que é a vida de um estudante aqui, e ele vai conhecer coisas reais sobre o país que faz sentido para um aluno nessa fase de decisão. Uma outra dúvida. Meu filho já tem uma agenda muito apertada, eu não sei se ele tem tempo para fazer mais esse programa. Bom, faz total sentido você se preocupar com isso. Ninguém aqui está querendo sobrecarregar o seu filho ou a sua filha ainda mais. Porém, justamente por ele ou ela estar tão cheio, a clareza se torna ainda mais importante. Porque quando o aluno ou a aluna não sabe exatamente para onde está indo, tudo pesa mais. O programa, vocês vão perceber que ele não adiciona pressão, ao contrário, ele ajuda a organizar esse momento, para que o esforço que o seu filho ou sua filha já está fazendo comece a fazer mais sentido, porque ele tem um propósito lá na frente. Eu sei que como pai ou mãe, o seu instinto é claro que é proteger, é orientar e é ajudar a tomar a melhor decisão. E esse instinto é lindo, mas existe uma linha muito tênue entre orientar e decidir pelo filho. Quando a gente cruza essa linha, mesmo com amor, a mensagem que o seu filho ou a sua filha recebe é: deixa que eu resolvo, que você não consegue. E é isso que o nosso pré-universitário Rota Europa faz. A gente não decide pelo seu filho ou pela sua filha. Esse programa devolve ao seu filho e à sua filha a autoridade sobre a própria escolha. Porque aqui você não precisa carregar esse peso sozinho. E ele não precisa decidir sem suporte. Ele vai ter todo o apoio para tomar a melhor decisão. Deixa eu te mostrar exatamente o que seu filho ou a sua filha recebe ao entrar no pré-universitário Rota Europa. Eu vou te mostrar como que o nosso programa está estruturado. Então ele tem uma parte de autoconhecimento, tem aulas gravadas com exercícios, e esses exercícios são práticos, que vão guiando o estudante pelos 5 pilares que eu citei. Como pensa, como aprende, quem o influencia, quais são suas habilidades e quais caminhos têm real sentido com o perfil do seu filho ou da sua filha. Isso tudo envolve aulas e exercícios práticos. Por isso que o curso ele é muito interessante para o aluno, porque ele não é cansativo, ao contrário. Ele também conta com mentorias ao vivo, não só comigo, mas também com a psicóloga. São encontros onde nós iremos trabalhar ansiedade, insegurança e pressão da decisão. Esses encontros são ao vivo. O suporte emocional que ele vai precisar nessa fase está aqui.
E antes de chegar na crise, não durante. Então, você conta com todo esse apoio durante o programa. Um outro ponto que vale muito a pena são os encontros com profissionais reais das áreas de interesse. Então, é uma conversa direta com profissionais já renomados, que já têm carreira, que já atingiram aquele status tão sonhado pelo seu filho e sua filha. Aqui, ele não vai ver uma versão romântica, ele vai ver a versão real da profissão, a caminhada, como é que é o dia a dia, o que ninguém conta quando o aluno está lá atrás escolhendo. Então, esses encontros também são ao vivo e dão a oportunidade do seu filho ou da sua filha falar e tirar as suas próprias dúvidas diretamente com um profissional da área. O nosso programa também tem um módulo específico que é como é a vida de um estudante em Portugal. Aqui ele vai entender qual é a rotina real de um estudante, os custos, as diferenças culturais, o que é diferente aqui em Portugal em relação à universidade no Brasil. Tudo o que a família precisa saber antes de decidir se esse destino realmente é o acertado. No final do programa, ele também recebe um relatório estruturado. Esse relatório é um documento com clareza sobre quem ele é, como ele aprende, quais são os seus potenciais e quais caminhos fazem sentido de fato. E se Portugal é o destino certo para ele ou para ela. Então, esse é um documento que é entregue para o aluno ou para a aluna e também para os pais. Existe uma versão para cada um deles para a gente preservar a questão de sigilo de algumas informações fornecidas pelo aluno também. E, por fim, acompanhamento durante todo o processo. Aqui o aluno não está sozinho em nenhuma etapa, porque a nossa equipe está presente do início ao fim. Não como um guia que fica apontando o caminho, não é esse o nosso objetivo, mas como um suporte que ajuda ele a construir o seu próprio caminho. E esse suporte ele é contínuo durante todo o programa. Agora eu vou explicar para vocês algo sobre o nosso programa. Nós não trabalhamos com inscrições abertas para qualquer pessoa. O pré-universitário Rota Europa é um programa estruturado, com acompanhamento real, e por isso precisamos entender o perfil de cada aluno antes da entrada. O primeiro passo não é já marcar uma reunião com a nossa equipe, é uma aplicação. E como que você faz isso? Basta você preencher o formulário aqui embaixo com informações sobre o momento do seu filho ou da sua filha. E a nossa equipe analisa com atenção. Por que nós fazemos esse processo dessa forma? Porque existe um motivo muito simples. Garantir que o ambiente do nosso pré-universitário funcione bem para todos os alunos envolvidos. Porque o programa acontece principalmente nas aulas em que são ao vivo. Essas aulas acontecem em grupo, então são as mentorias, as oficinas, os encontros com profissionais, e isso é intencional. Por que nós optamos por fazer o programa dessa forma? Hoje, o que você observa? Muitos jovens passam por esse tipo de decisão de forma isolada. Eles tomam essa decisão sozinhos, ou ele e um profissional. E isso aumenta a dúvida, a pressão e até a insegurança, que a gente tanto falou aqui nesse vídeo. No pré-universitário Rota Europa, eles percebem que eles não estão sozinhos, que outras pessoas estão vivendo exatamente os mesmos conflitos. E isso faz com que gere clareza, troca e principalmente maturidade. Eles vão se conhecendo uns aos outros, eles vão ter um grupo onde eles também podem se conhecer e conversar. Isso é muito benéfico para esse tipo de programa. Mas para que essa dinâmica funcione, o que é necessário do nosso lado? Nós precisamos garantir que o grupo em si tenha um alinhamento, e um alinhamento relacionado a momento e perfil. Então, isso é o que vai tornar o nosso pré-universitário muito mais eficiente para todos os alunos que participarem dele. Por isso é que nós fazemos essa pré-análise. Se nós identificarmos algum ponto específico que precisa de atenção, a nossa equipe vai entrar em contato com a família para entender melhor. Caso contrário, a nossa equipe pode já entrar em contato com você para agendar
uma conversa. E nós fazemos isso porque o nosso compromisso não é com a venda. O nosso compromisso é com o resultado do seu filho ou da sua filha. 4 passos até a entrada no programa. Primeiro, você preenche a aplicação, que é esse formulário aqui embaixo rápido, com informações sobre o momento do seu filho. E você pode colocar ali uma mensagem com algumas dúvidas que você tenha, por exemplo. Segundo, a nossa equipe analisa o perfil e verificamos se existe o alinhamento que eu citei, que é o perfil do aluno e a dinâmica do programa, especialmente a dinâmica em grupo. Terceiro, a validação e a orientação inicial. Então, se necessário, a nossa equipe entra em contato para esclarecer algum ponto no formulário e alinhar expectativas. Assim, nós garantimos que não haja riscos de desalinhamento. O último ponto é a entrada no programa. Então, como eu mencionei, caso haja esse fit entre o aluno e o nosso programa, o aluno já inicia o programa com a orientação de como o programa funciona, como ele vai começar e a clareza sobre como navegar pelos conteúdos, o cronograma e tudo mais que consta na nossa plataforma. Eu entendo também que qualquer decisão que envolva o futuro do seu filho ou da sua filha exige confiança. E é exatamente por isso que esse programa não é vendido como uma promessa, mas como um processo. O que nós garantimos é uma estrutura, um método claro, um acompanhamento ao longo da jornada e um ambiente que favorece reflexão, troca e maturidade. Mas aqui, no nosso programa, também existe uma parte que não pode ser terceirizada: o envolvimento do aluno. Porque clareza não é algo que se entrega, não é mesmo? É algo que se constrói. E para isso, o envolvimento do aluno no programa é fundamental. E olha, eu vou te contar uma coisa muito séria. Quando um aluno passa pelo processo com seriedade, o resultado não é uma resposta pronta, é algo mais importante. Ele sai desse programa com a capacidade de decidir com consciência. E quando eu digo que ele vai decidir com consciência, é sem ficar se preocupando com a opinião dos outros, é com a opinião dele mesmo. Agora, quando faz sentido iniciar o programa? Então, o nosso programa ele foi desenvolvido para alunos que estão a partir do 9º ano do ensino fundamental até o final do 2º ano do ensino médio. Por que nós decidimos esse período? Porque é exatamente o momento em que o aluno está naturalmente entrando naquele processo de decisão, mas ele ainda não tem clareza suficiente para sustentar a escolha, está inseguro, não sabe bem o que quer. Então, esse é o nosso momento ideal do pré-universitário Rota Europa. E também, do ponto de vista psicológico, essa é uma fase em que o jovem começa a se questionar sobre o futuro. Ele não só começa, como as pessoas também começam a questioná-lo sobre o futuro. Então ele começa a sofrer influências de diferentes fontes: a escola, os amigos, a família e a internet. Ou seja, ele está naquela fase que ele ainda não consolidou uma decisão real e é super natural, tá? Então, ele já precisa decidir naquele momento, mas ainda não sabe como. E é para isso que nós criamos o pré-universitário. Então, um aluno não tem clareza sobre o que ele vai fazer na universidade, olha que situação ele vai se encontrar no colégio. Ele estuda sem direção, ele tem dificuldade em priorizar algumas matérias e ele oscila na motivação. Quando ele ganha clareza do que ele quer fazer, ele entende por que ele está estudando tais disciplinas, por que ele precisa tirar boas notas. E ele passa a dar valor às disciplinas que realmente importam para o percurso que ele escolheu. Além disso tudo, ainda melhora foco e a consistência. E aqui vai algo muito bacana sobre o nosso programa. Ele passa a entender como as notas do colégio influenciam no acesso às universidades em Portugal e também no exterior. Por que não deixar esse curso preparatório para fazer depois? E eu explico.
A partir do terceiro ano do ensino médio, o que acontece na maioria dos colégios no Brasil? O aluno já está imerso com tantas aulas preparatórias para vestibulares, até para o Enem. A agenda do terceirão já é muito mais rígida e muitas decisões já às vezes foram tomadas, mas nem sempre com consciência. Então, é nesse estágio que eu digo: é possível ele entrar? Sim, é possível ele entrar nesse programa, mas fiquem com essa ressalva. O espaço que nós temos para ajustar a rota é muito menor, porque o programa tem uma duração que varia de 6 a 8 meses. Isso vai depender do envolvimento do aluno. Por isso, é muito importante que quanto antes do terceiro ano ele começar o pré-universitário, melhor, mais planejamento, mais organização, tempo e clareza. Se você chegou até aqui e algo do que eu disse fez sentido, se você reconheceu, por exemplo, seu filho ou a sua filha em algum desses pontos, em algumas dessas histórias, e percebeu que essa decisão merece mais clareza, o próximo passo é simples. Clique no botão abaixo e preencha a nossa aplicação rápida, que é esse formulário que você encontra aqui. A partir disso, a nossa equipe analisa o perfil do seu filho ou da sua filha com atenção. Se identificarmos que existe alinhamento com o programa, você recebe contato para marcar a reunião e receber as orientações de início. Não é uma inscrição automática, é um processo pensado para garantir que o ambiente funcione e funcione bem, principalmente porque o programa acontece em grupo. E se for necessário alinhar algum ponto mais específico, a nossa equipe também entra em contato com você. Sem pressão, sem urgência artificial, a decisão é sua. Apenas um primeiro passo com clareza. Se você ainda não tem certeza, tá tudo bem. Mas antes de você sair, eu quero te deixar uma pergunta. Daqui a um ano, quando seu filho ou sua filha estiver no início da faculdade, você quer ter a segurança de que essa decisão foi construída com consciência para ele ou ela permanecer e sair? Ou você vai querer estar torcendo para ter escolhido certo? São experiências completamente diferentes. E essa diferença começa antes da escolha. E também não precisa escolher entre interferir ou se afastar dessa decisão do seu filho ou da sua filha. Existe um caminho no meio disso. Dar ao seu filho ou à sua filha as condições para que ele ou ela construa a sua própria escolha real. É exatamente isso que o nosso pré-universitário Rota Europa propõe. E se fizer sentido para vocês, nós estamos prontos para receber a sua família. Clique no botão abaixo, dê o seu primeiro passo com clareza.